1 Samuel 8, de 10 a 22, diz assim o texto. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam o rei, e disse: Este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor da vossa lavoura e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Até aí, somente vamos orar. Senhor amado, estamos mais uma vez diante da Tua palavra que será pregada e dependemos totalmente do Teu Santo Espírito para iluminar o nosso entendimento e fazer-nos compreender, ó Deus, o texto sagrado. Que seja assim nesta manhã, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, aplique a Tua palavra viva e eficaz ao nosso coração, nos levando a uma vida de santidade para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Até onde você está disposto a ir para realizar os seus desejos? Essa é uma pergunta importante, é uma questão importante, sobretudo quando você ouve muitas pessoas dizendo: você precisa correr atrás dos seus sonhos, você precisa ir atrás dos seus sonhos. E é verdade que, se por um lado, quando você deseja algo lícito, não há problema algum em correr atrás dos seus objetivos, em lutar para realizar aquilo que você deseja, por outro lado, a Escritura demonstra que mesmo desejos lícitos, quando começam a governar o coração, acabam por se transformar em desejos pecaminosos. É exatamente por essa razão que Paulo afirma que todas as coisas são lícitas, mas que ele não iria se deixar dominar por nenhuma delas. E Tiago escreve que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. No texto de Tiago, cobiça diz respeito a um mau desejo, a um desejo que se tornou ilícito. Uma das evidências que você tem de que você está num mau caminho é quando você é cegado pelo seu desejo. É quando aquilo que você quer ofusca os seus olhos e você não consegue perceber nada além daquilo que você tanto deseja. E você tem um bom exemplo disso no texto que foi lido hoje. Lembra aí que o contexto mostra um povo preocupado. Samuel está velho. Samuel é o último dos juízes. Ele, dentro em breve, possivelmente, irá falecer. Além disso, Samuel toma
uma atitude precipitada. Ao invés de deixar Deus levantar os juízes, como era comum no tempo dos juízes, Samuel nomeia os seus filhos como juízes. O problema, você viu na semana passada, é que os filhos de Samuel pervertiam o direito porque aceitavam suborno. Eles eram de fato corrompidos. E por conta disso, olhando para tudo isso, o povo preocupado com a morte de Samuel e com os seus filhos ímpios na frente do povo, eles expressam o desejo não só por um líder melhor, mas eles pedem que Deus mude a própria forma de governar. Até então, o povo pecava, Deus levantava um juiz, e agora eles então dizem, não, nós queremos um rei. Nós não queremos mais ser como estamos, ser conduzidos como estamos sendo conduzidos até aqui. Nós queremos um rei. Você sabe que o problema não era necessariamente a figura do rei, afinal de contas, Gênesis profetiza a vinda do rei que viria de Judá. Deuteronômio mostra leis que falam a respeito de como deveria ser o caráter do rei. O desejo por um rei não era ilícito em si mesmo. O problema passa pela motivação do coração. Por quê? Por que este povo neste momento quer um rei? E então você tem um povo com medo do que virá pela frente, não confiando que Deus irá levantar outro líder, não confiando no Deus que está indo à frente do povo. Eles estão olhando em volta e estão dizendo, todo mundo tem rei. Nós também queremos. Nós queremos um rei para que sejamos como outras nações. E então Deus adverte o povo. Mas o povo não escuta a advertência. Você tem então no texto um exemplo daquilo que ocorre quando você está cego pelo seu desejo. Quando você está cego pelo seu desejo, você ignora as advertências do Senhor. Veja como isso se desenvolve aqui no texto. Quando Samuel ouviu o desejo do povo, Samuel não se agradou disso. Mas ainda assim ele foi lá e referiu o desejo ao Senhor. Colocou diante do Senhor o desejo do povo. E Deus então dá uma resposta no verso de número 9, que nós vimos na semana passada. Veja de novo aí. Agora, pois, atende a sua voz, a voz do povo, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Você consegue perceber o peso destas palavras? Vá lá, atenda ao povo, mas adverte ao povo, de forma solene. Isso deveria fazer o povo de imediato falar assim, não queremos. Não quer nem ouvir a advertência. Se o fato de o nosso desejo ser realizado traz consigo uma advertência solene, deixa como está. Entretanto, você sabe que o povo não vai ouvir, mas a partir do verso 10, começam as advertências. Veja só o que diz no verso 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E antes de você olhar as advertências aqui, lembre-se que lá em Deuteronômio capítulo 17, a lei previa já o caráter do rei, mostrava como deveria ser o rei. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 17. E eu vou ler o texto na íntegra agora. Deuteronômio 17, a partir do verso 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos.
Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Tampouco para si, também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Veja que curioso, a lei devia estar diante do rei. Você conhece o resumo da lei? Ame a Deus, ame o próximo. A lei deveria estar diante do rei, para que o rei temesse ao Senhor e servisse os seus irmãos. Eu volto a enfatizar então. Quando você olha para esta lei, você percebe que o problema não era um rei, mas de fato a razão para que esse povo quisesse o estabelecimento de um rei. A ideia é que o povo está de fato rejeitando o Senhor. O povo não está confiando naquele que reina eternamente. Dê uma olhada agora, volte lá no texto de Samuel, nos versículos 11 a 17. Com o texto de Deuteronômio aí na sua mente. O rei deve ser um dentre os irmãos, deve ser um servo, deve temer a Deus, não deve confiar no seu exército, não vai multiplicar cavalos, não deve tomar para si prata e ouro, ele servirá ao povo. Veja o verso 11. E disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitão de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Percebe o que está acontecendo aqui, nestes versículos? Ele vai dizer mais. Verso 13: tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Quando você faz um contraste entre o que Deuteronômio fala a respeito do rei e o que está sendo dito aqui pelo Senhor, que faria o rei de Israel, você percebe que em vez de servir ao povo, este rei se apropriaria e se serviria do povo. Este rei iria tomar vantagens acima do povo, tal como os reis das outras nações. Porque era assim o reinado de outras nações. Um reinado onde você tem um rei que é servo do povo, só na lei do Senhor. Debaixo do pecado, com os homens com motivações egoístas no seu coração, um rei irá se servir do seu povo. E agora é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: vocês estão me rejeitando. Vocês querem um rei como as outras nações? Um rei como as outras nações é assim. Um rei como as outras nações não é como aquele que eu estou estabelecendo lá em Deuteronômio. Então, repare aí na sua Bíblia quantas vezes aparece o verbo tomar e dizimar. Versículo 11 diz assim:
Esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos. Verso 13. Tomará as vossas filhas. Verso 14. Tomará o melhor das vossas lavouras. Verso 16. Também tomará os vossos servos. Verso 15. As vossas sementeiras dizimará. Verso 17. Dizimará o vosso rebanho. Você percebe a diferença? Deus está advertindo solenemente ao povo de que eles estão rejeitando um Deus bom, benevolente, que cuida do povo para ter um rei como as outras nações que iria se servir deles. Mas o povo está tão cego pelo seu desejo que ignora essa solene advertência. Veja o verso 19. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Não importa, nós queremos um rei, nós teremos um rei. Estou pagando para ver, eu pago o preço. Meus irmãos, assim são vários crentes que, deixando que os desejos governem os seus corações, ignoram aquilo que diz a Escritura. Não olham para os preceitos que o Senhor tem estabelecido na Escritura. Eu aconselhei certa vez um homem que já estava saindo do seu terceiro casamento e querendo um quarto casamento. Todos os casamentos terminaram por razões não bíblicas. Então eu falei para ele das implicações disso. Falei: meu irmão, mais uma vez, você não pode casar de novo. Você não poderia ter casado de novo lá atrás. E você não pode casar de novo daqui para frente. Você está tentando buscar alegria no casamento, em vez de buscar alegria no Senhor, por isso que você não encontra. E a resposta dele foi muito clara. Ele disse assim: pastor, eu vou casar quantas vezes forem suficientes para eu ser feliz. Simples assim. Deus não quer me ver triste. A Escritura é muito clara a respeito disso. É o mesmo que acontece quando você tem um jovem ou uma jovem da igreja que começa um relacionamento com alguém não crente, ignora todas as solenes advertências da Escritura e diz assim: mas eu amo tanto, só pode ser de Deus. Será que isso não é um sinal por si só? Se não fosse de Deus, eu não estava amando essa pessoa. Deus não me permitiria amar uma pessoa que Ele me proíbe casar com ela. Proíbe, está aqui. Só você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus faz isso sim. Mas pessoas que pensam assim estão dizendo o seguinte: olha, não importa o que o Senhor diz, importa eu encontrar felicidade, importa eu encontrar alegria na minha vida. Quando o desejo toma conta do seu coração, você começa a depositar no desejo a sua esperança. E por mais que você conheça a Escritura, você faz como este povo está fazendo. São solenes e graves advertências. O rei vai dizimar o que vocês têm. O rei vai tomar vocês para trabalhar para ele. Eu falei: tá bom. Nós queremos isso. Porque o desejo cega o homem. Cega tanto que, se você lembrar do povo de Israel, que gemeu durante 400 anos. Gemeu. Foi liberto. E lá no deserto, teve desejo de comer carne. E não tinha carne. E a cegueira era tanta que eles diziam: bom era lá no Egito. No Egito tinha carne, tinha gemido, mas do gemido ninguém lembrava. O desejo pela carne fez abafar a lembrança de que eles gemiam na escravidão do Egito. Isso é terrível.
Não é à toa que a Escritura diz que você não pode ter outro Deus diante do Senhor Deus. Porque quando isso acontece, você começa a dar ouvidos à voz desse outro Senhor. Por isso Jesus adverte, você não pode servir a dois senhores. Quando você é assenhorado pelo seu desejo, você de fato fica cego. Eu já ouvi gente dizendo assim: ah, pastor, eu sei que é errado. Eu sei que Deus diz que vai me disciplinar, mas eu quero tanto isso aí e eu preciso disso aí. Vamos ver no que vai dar. Sonde o seu coração. Avalie o seu coração. Tem alguma coisa que tem feito você cego e surdo àquilo que Deus tem dito na palavra? Porque a cegueira e a surdez diante da palavra do Senhor demonstra que você está bem parecido com o seu ídolo. E quem diz isso é o Salmo de número 115. Dê uma olhada lá. O Salmo 115 contrasta o Senhor Deus poderoso, que tudo faz como lhe agrada, com os ídolos das nações. No verso 4 então diz: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Quando você confia em ídolos, você se torna como os ídolos. Você não escuta, você não enxerga. Deus está dizendo, o povo está ignorando. Essa é a maldição do idólatra, se tornar parecido com aquilo que ele adora. Então, se você não enxerga os problemas e pecados, se você não ouve a exortação da palavra, você de fato se tornou como um ídolo mudo e surdo. Onde é que você tem depositado a sua esperança, a sua segurança? Porque é isso que está no coração daquele povo. Um rei à frente de nós é a nossa segurança. Onde é que está a sua esperança? Se não é no Senhor, você irá fazer como o povo, você ignorará as solenes advertências. Mas há mais. Quando você está cego pelo seu desejo, você acha que vai ser bem sucedido. Veja os versos 19 a 20, volte lá em Samuel, diz assim: porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Veja o que estava acontecendo, hein? Samuel está morrendo, ou está prestes a morrer. Os filhos são corruptos. Quem está na nossa frente são esses dois? Não, nós queremos um rei para estar diante de nós nas nossas guerras. Mais uma vez o povo está colocando a sua esperança em pessoas, ou como fez em outro tempo, nos objetos. Lembra que quando o povo perdeu a guerra a primeira vez, aqui mesmo no livro de Samuel, a avaliação deles foi: nós só perdemos a guerra porque a arca não está no nosso meio? Tragam a arca, coloca ela aqui no nosso meio que nós vamos ganhar. Perderam. Agora, não é nem a arca que eles querem um rei. Porque as outras nações saem para batalhar, o seu rei vai à frente delas. Nós queremos um rei para lutar as nossas guerras. Então, nestes versos, depois de ignorar a advertência do Senhor, o povo está deixando muito claro que está governando o seu coração. Eles de fato querem ser como as outras nações. E é isso que muitas vezes vai mover a sua vida. Em vez de se submeter ao Senhor, em vez de dar ouvidos à palavra do Senhor, você quer ter aquilo que os ímpios têm. Você começa a invejar os ímpios.
E talvez você já tenha lembrado aí do texto que eu gosto muito e que serve de ilustração para tudo isso. Salmo 73. Esse é o dilema de Asaf. Eu sou crente, tudo vai mal. Esse pessoal é ímpio, tem de tudo, nem doente eles ficam. Não vale a pena ser santo. Não vale a pena ser crente. Melhor ser um ímpio com tudo que eles têm do que ser santo e ficar aqui, ó, a míngua. Desejo governando o coração. Asaf via um aparente sucesso do ímpio. E isso fez ele questionar a própria obediência. E se você deixar com que o desejo tome este lugar no seu coração, você também estará diante dessa tentação. De olhar à sua volta, no seu trabalho, e pensar assim, estou aqui trabalhando como crente, faço tudo corretamente, faço tudo direitinho, vem esse ímpio sem vergonha, quebra a lei, passa os outros para trás, mas já conseguiu um apartamento, eu estou aqui no meu aluguel. Tem um carro zero e troca todo ano, eu estou com meu carro velho. Você começa a questionar a sua obediência. Vale a pena ser obediente? É preciso lembrar o tempo todo que você é chamado a ser santo no meio deste mundo em trevas. Você não é chamado a imitar o mundo ou a invejar o mundo. Mesmo expressando o desejo de ser como as nações sem Deus, esse povo está achando que vai ser bem sucedido. Tudo bem, desde que tenhamos um Deus diante, um rei diante de nós. Um rei que nós possamos ver, contemplar. Nós não estamos vendo Deus. Deus está no nosso meio. Deus está lutando as nossas guerras. Eu quero alguém que eu possa contemplar. Um rei assim será mais efetivo. O povo estava se esquecendo que sob a liderança de Samuel, eles prosperaram e estavam com medo do que viria debaixo da liderança dos seus filhos. E esqueceram das próprias palavras de Samuel. Veja no capítulo 7, o verso 12. Depois que os filisteus foram derrotados, tomou então Samuel uma pedra, a pôs entre Mispa e Sem, lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. E se você lembrar um pouquinho, só um pouquinho da batalha, você vai perceber que quando todo mundo se juntou para pelejar, Deus fez trovejar o céu. E foi isso que fez os filisteus morrer de medo e sair correndo. O povo tinha nem lutado ainda. Foi Deus que colocou aquele povo em terror. E é por isso que Samuel está dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles, todos os dias de Samuel. Foi a mão invisível do Senhor. Ninguém está vendo, mas eles estão vendo os resultados. Mas neste momento eles querem um rei que eles podem contemplar à frente do seu exército. Talvez você já tenha tomado, ou atualmente esteja em um caminho que sabe não ser um caminho agradável a Deus. E ainda assim está iludido de que as coisas vão terminar bem, de que pode dar certo. Quem sabe Deus não vai ser misericordioso e vai me deixar ser bem sucedido nesse caminho que eu estou andando. Isso é sempre uma ilusão, meus irmãos. Não seja enganado de tal forma pelo seu coração. Busque a palavra, que conforme Davi ilumina os olhos, a fim de avaliar o motivo do seu coração, o desejo do seu coração. Porque não há possibilidade de você tomar um caminho diferente do que Deus diz e ser bem-sucedido. Quando você não confia em Deus, você teme o homem, você teme circunstâncias, você começa a planejar vingança contra os que pecaram contra você,
Você é infiel nos dízimos e nas ofertas. Porque você não confia que Deus sustenta a sua vida. Você precisa do seu dinheiro guardado ali no banco. Você começa a transgredir aquilo que o Senhor está ordenando. Você coloca a sua esperança nos seus recursos. Eu tenho dinheiro no banco. Não, eu sou bem influente aqui. Conheço muita gente. Já viu o pessoal que fala isso? O importante é uma rede de contatos. E lógico que você não ignora isso. Mas não coloque a sua confiança nisso. Que há muita gente que tem uma rede grande de contato e ninguém contata ele. Se o Senhor for o seu contato, você tem uma boa rede de contato. Não coloque a sua esperança em recursos. Lembre-se do que Israel esqueceu nesse momento aqui da história. É o Senhor quem luta por Israel. Ele é o Senhor dos exércitos. Dê uma olhada em Êxodo capítulo 15. E veja o que Israel já tinha conhecimento. Aqui você tem Moisés entoando um cântico logo depois da passagem do povo no meio do mar. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o teu nome. Lembra o contexto? O povo diante do mar. O que vai acontecer agora? Nós vamos morrer. Moisés vai lá e choraminga com Deus. E Deus fala: está chorando por quê? Fala para o povo marchar. E o mar se abre. E o povo passa pés enxutos. E Deus afoga o exército. O que o povo fez? Nada. Confiou. Depois da murmuração, é claro, e da repreensão. Agora abra sua Bíblia no Salmo 27. E veja, mais uma vez, esse tipo de expressão de confiança. Salmo 27, versículos 1 e 2. Salmo do rei, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Quando você confia no Senhor, você não fica temeroso. Quando você tira os seus olhos do Senhor, você começa a querer dar o seu jeito. Então, se você for fiel ao que estabelece o Senhor, você sempre será bem sucedido, ainda que as coisas aparentemente não estejam indo bem aos seus olhos. Ainda que você esteja levando aparentemente alguma desvantagem. Se você está sendo fiel ao Senhor, louve a Deus. Se você é perseguido por causa da justiça, diz Pedro, você é um bem-aventurado. O problema é quando você sofre sendo injusto. Aí há um problema. Por outro lado, não há sucesso nem glória a Deus, ainda que você tenha bons resultados, quando você está em desobediência, quando você não ouve a voz do Senhor. Quando você está cego pelo seu desejo, você ignora as advertências do Senhor, acha que vai ser bem sucedido, mas no fim das contas, quando você está cego pelo seu desejo, você é disciplinado pelo Senhor. Verso 21 e 22 diz assim: ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Samuel, como mediador, que apontava
para o nosso supremo mediador, Jesus Cristo. Relata ao Senhor a resposta do povo. Esse povo está irredutível. Esse povo não consegue ver um palmo à frente do seu nariz. Eles não conseguem ouvir a gravidade do que Deus está dizendo. Este povo está amplamente dominado pelo desejo do coração. Eles querem ter um rei. Eles acham que isso vai levá-los ao sucesso. Então Deus os entrega à disciplina, atendendo o seu desejo. Atenda. Dê a eles um rei. E quando Deus faz isso, é exatamente para a disciplina do povo. Se você quiser uma boa ilustração disso, abra sua Bíblia aí no livro de Juízes. E você vai perceber como é que Deus usa muitas vezes os atos maus dos homens para juízo e para disciplina quando são crentes. Juízes capítulo 14, história conhecida. O texto diz assim: desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao teu pai: toma-me esta, porque só dessa eu me agrado. Sansão expressa um desejo. Vi uma moça bonita, pai. Essa moça não é para você não, Sansão. Está na lei lá. É do nosso povo. Não tem nenhumazinha do nosso povo, não. Essa que é bonitona. Dessa aí eu me agradei. É essa. Sansão quebra o mandamento. 5º mandamento. Ele não dá ouvidos à voz do seu pai e da sua mãe. Ele está cego pelos seus desejos desta mulher. E vai ficar cego pelo desejo de outras no decorrer da sua história. Pegue então o que está acontecendo aqui como um parâmetro de tudo o que vai ocorrer na história de Sansão. Veja o verso 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Deus iria punir os filisteus. Deus iria usar o seu juiz. E Deus usa o desejo ilícito do coração do seu juiz, dando o que ele quer, a fim de punir os filisteus, mas não só isso, a fim de tratar com o coração de Sansão, que vai sofrer uma vida inteira por conta de relacionamentos errados, e vai chegar lá no final da sua vida, e vai ser tratado e vai se arrepender. Não espere chegar no final da sua vida. Saiba que Deus muitas vezes vai entregar você aos seus desejos. E no fim das contas, Ele vai resgatar o seu coração. Se você é dele. Se você não é dele, Ele fará o que fez com os filisteus. Vai ser só juízo mesmo. Deus então queria punir os filisteus e disciplinou Sansão por suas escolhas ímpias nos relacionamentos. Vá agora em Romanos capítulo 1. E lembre aqui, eu não vou ler o texto todo, que Paulo diz que Deus entregou os homens aos seus próprios desejos ilícitos para punir os homens. Por que isso aconteceu? Lá no verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Os homens têm o conhecimento de Deus, rejeitam o conhecimento de Deus, preferem a injustiça. Verso 24, por isso Deus os entregou à imundícia. Verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Os homens querem isso, Deus entrega. Só que neste caso, aqueles que não se rendem a Cristo terão isso como destino, e a ira do Senhor virá sobre eles.
Para os filhos, não. Para os filhos será disciplina, para aproveitamento. Mas Deus disciplina o seu povo. Quando o seu povo está cego pelos desejos do seu coração. Essa é a grande diferença dos crentes e dos ímpios. Os crentes são entregues à disciplina para aproveitamento. Os ímpios são entregues para juízo. Se você pertence ao Senhor, saiba que ao se entregar aos desejos do seu coração, pecando contra Ele, Ele vai tratar o seu coração, Ele vai tratar da sua vida. Louve a Deus por isso. Porque apesar da disciplina, como diz Hebreus, no momento não ser motivo de alegria, ao final ela produz bons resultados. E por vezes Deus retira do seu povo aquilo em que o povo coloca a confiança. Vocês querem um rei, porque vocês estão confiando num rei? Está aqui o rei. Péssimo rei. Assim são igrejas, muitas vezes, que não estão confiando no pastor e acham que a solução vai ser mudar algumas coisas. E Deus entrega muitas igrejas a uma situação pior. Assim são pessoas que, em vez de ser fiéis ao Senhor, nos seus dízimos e ofertas, acabam sonegando isso do Senhor, ou roubando, como diz a Escritura, e Deus os coloca em dificuldades, porque eles não estão lembrando daquilo que Salomão diz: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. É por isso que nós podemos ser fiéis. É por isso que quando você confia na sua capacidade e em como você é bom naquilo que você faz e acha que não vai ficar desempregado, Deus te coloca aí um tempão sendo rejeitado no seu currículo. Pô, mas tem um currículo tão bom, cara, tanto curso. Tanta gente aqui não tem o curso que eu tenho e tem emprego. Mas no que você está confiando? E veja, é importante você ter poupança. É importante você ter um bom currículo. É importante você se cercar e ser responsável com a sua vida. Não me entenda mal. O problema é quando você faz essas coisas, o dever de casa certinho, e aí, porque você fez tudo isso, você tira os seus olhos de Deus e passa a confiar no que você é, esquecendo que aquilo que você é foi dado por Deus. Você tem um bom currículo, louve a Deus por isso. Você tem um troquinho lá na sua poupança, louve a Deus por isso. Você tem saúde, louve a Deus por isso. Mas não confie nos seus recursos. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus trata o coração dos seus servos. Então louve a Deus. Se você já foi disciplinado quando passou a confiar em outras coisas em vez de confiar nele, louve a Deus, porque se você neste momento está confiando em algo além do Senhor, a disciplina o alcançará. Ele ama você. Quando você está cego pelo seu desejo, você é disciplinado pelo Senhor. É isso que o texto então ensina. Quando você está cego pelo desejo, você ignora as advertências do Senhor. Ainda assim você acha que vai ser bem sucedido, o que é ler do engano do seu coração, e você acaba disciplinado pelo Senhor. Deus disciplina os seus filhos e os traz novamente aos termos do pacto. E é claro que isso não pode ser ouvido como uma autorização para pecar. Porque tem crente que é tão descarado, que ouve isso e fala assim: então está tudo de boa. Eu vou pecar, eu vou sofrer um pouquinho, mas no final das contas vai dar tudo certo. Não, não é uma autorização para o seu pecado. Lembre-se que a razão do Senhor tratar com você é graça e misericórdia, que são possíveis, porque o Senhor Jesus, aquele que nunca ignorou as palavras do seu Pai, nunca. Jesus cumpriu todas as palavras do seu Pai. Jesus assentiu com tudo o que o Senhor disse, até mesmo no momento em que ele orou, expressando o desejo do seu coração, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele disse: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres.
Esse que sempre ouviu o Pai foi punido em seu lugar. Ele que foi bem sucedido de fato em toda a sua obra, porque ele fez exatamente o que o Pai designou, foi morto por conta das suas transgressões. Não brinque com o pecado. Diferente do rei dado por Deus ao povo para disciplina, Jesus é de fato o rei servo. Ele é o rei que se faz homem para morrer a morte do seu povo. Nenhuma nação tem um rei assim. Nenhuma nação tem um rei tão glorioso, tão poderoso, tão amoroso, que serve ao seu povo, entregando a si mesmo como punição pelos pecados. Ao participar da mesa do Senhor, você tem o privilégio de mais uma vez lembrar disso. O seu rei se fez servo. O seu rei morreu em seu lugar, para que você não precise morrer eternamente. Mas este rei que foi entregue à morte, ressuscitou glorioso e está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, onde como sacerdote continua servindo ao seu povo, intercedendo todos os dias por você, porque ele é rei e ele é sacerdote. Como profeta, ele fala ao seu coração. Louve ao Rei perfeito que governa soberanamente sobre tudo e todos, mas que se entregou voluntariamente à terrível morte de cruz, para garantir que você tenha vitória sobre o pecado, para que você não seja dominado pelos desejos do seu coração. Crentes não devem brincar ou transigir com o pecado. Os pecados foram a causa da crucificação do grande rei, que hoje está exaltado, continua reinando, um dia retornará glorioso a fim de estar para sempre com o seu povo. É isso que nós declaramos quando nós participamos da mesa do Senhor. Nós celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. Ele morreu pelo seu povo. Ele justificou, Ele comprou um povo. Ele está santificando este povo. Ele voltará para juízo. Ai daqueles que não se encontrarem escondidos nesse rei bendito. Mas se você está no Senhor Jesus Cristo, você está seguro? Até esse dia, Ele garante perdão todas as vezes que há arrependimento. Se o seu coração tem estado cego por conta de desejos, arrependa-se. Arrependa-se. Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em perdoar. Caso isso não aconteça, aguarde a disciplina. Louve a Deus por isso. Porque apesar do coração duro, Ele trata com seu povo. Ele amou os seus até o fim. E um dia Ele entregará você perfeito, junto com a sua igreja gloriosa, no dia final, para a glória dEle.